A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só o nosso programa, não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Nos programas anteriores, nós já estudamos as profecias de Isaías, de Jeremias, das lamentações de Jeremias e atualmente estamos estudando as profecias de Ezequiel. Nós estudamos dois temas já desse programa. Estudamos sobre o chamado de Ezequiel para o ministério profético e estudamos também sobre a missão do profeta Ezequiel. Estes programas já estão disponíveis lá no YouTube e você pode assistir quantas vezes desejar. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: O Atalaia de Israel, que é um dos títulos atribuídos ao profeta Ezequiel no seu livro, né? Vamos ver o que é que diz a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que Ezequiel foi chamado para ser um atalaia em Israel, ou seja, para advertir o povo quanto ao julgamento divino, caso eles não se arrependessem dos seus pecados. É interessante que esse título de atalaia está tanto no capítulo de número 3, versículos 16 a 27, como também no capítulo 33, versículos 1 a 20, onde Deus chama que Ezequiel é um atalaia. Deus diz que Ezequiel é um atalaia. E o que é um atalaia? Atalaia era o nome dado à pessoa responsável por guardar uma cidade. Era uma espécie de um guarda escolhido para manter uma cidade, acampamento ou fortaleza bem formada sobre acontecimentos externos e alertar sobre os perigos que poderiam lhe sobrevir. Portanto, a missão de Ezequiel como atalaia de Deus era advertir o povo judeu dos seus muitos pecados e do iminente juízo divino que estava por vir. Eu posso dizer, não é? Eu posso dizer que esse texto que vamos estudar é uma continuidade, é uma continuação do chamado de Ezequiel, da missão de Ezequiel, sendo que de forma mais específica, a partir do versículo 16 do capítulo 3, ele recebe esse título, né? Ele recebe essa missão, essa incumbência de ser um atalaia. E eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta para nós meditarmos esse texto, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 3, vamos estudar do versículo 16 em diante. Vamos até o versículo de número 27. Capítulo 3, versículo 16 a 27 é o que nós vamos estudar hoje. Vamos ver o que diz o versículo 16? Diz assim: depois de 7 dias, depois de quais 7 dias, professor? Que intervalo de tempo é esse entre estes 7 dias? Eu vou responder. Depois dos 7 dias daquela visão gloriosa do capítulo 1, né? Depois que Deus apareceu, depois que Deus o comissionou para o ministério profético, o Senhor aparece a ele mais uma vez. Então esse período de 7 dias deu-se exatamente depois da visão do capítulo 1 e do seu comissionamento para o ministério profético, que foram os temas que nós estudamos nos programas anteriores. Volta ao texto, por favor. Aí diz: depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Eu quero destacar aqui, antes mesmo de explicar o que é um atalaia, essa frase. O que é que Deus diz? Deus diz assim: eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Então perceba, foi Deus quem chamou, foi Deus quem comissionou, foi Deus quem capacitou. Pode trazer a tela, por favor. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem envia. Glória a Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber nas páginas do Antigo Testamento, Deus levantando pessoas, seres humanos. Olha que coisa extraordinária. Guarda o que eu vou lhes dizer. Depois que Deus conclui a obra da criação,
Nunca mais Deus trabalhou sozinho. Pode perceber isso. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas pelo poder da sua palavra, depois formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente, e a partir de então, Deus trabalha junto com o homem. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus deu a Adão, por exemplo, a tarefa de cuidar do jardim, de arar a terra, de dar nome aos animais, de dominar sobre a criação. Deu, por exemplo, a Noé a missão de construir aquela arca, chamou Abrão para ser o pai de uma grande nação. E aí Deus vai trabalhando, agindo através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Depois chamou Moisés para libertar o seu povo que estava cativo lá no Egito. Chamou Josué para substituir Moisés e conquistar a terra de Canaã. Depois de Josué, Deus chamou juízes, reis, profetas, sacerdotes. Nas páginas do Novo Testamento, o Senhor Jesus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que é que nós percebemos da Bíblia? Deus trabalhando com o homem. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem capacita. Perceba que não foi a nação de Israel que disse a Ezequiel: você vai ser o atalaia. Não foi Ezequiel que disse, que se auto-intitulou: eu sou o atalaia. Mas foi Deus que o chamou, foi Deus que o capacitou, foi Deus que colocou Ezequiel como um atalaia. E hoje não é diferente. Deus continua agindo na terra, Deus continua agindo no mundo através da sua igreja, do seu povo, dos seus servos. Deus continua chamando, preparando, capacitando pessoas para fazer a sua obra. Aí Deus diz assim: eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. E o que é um atalaia? Atalaia era o nome dado a uma pessoa responsável por guardar uma cidade. Era uma espécie de um guarda, de um sentinela, que ficava geralmente numa fortaleza, ou lá no monte, ou lá na muralha da cidade, observando o que ocorria ao redor da cidade, para alertar, para advertir acerca do perigo. Era uma espécie de um guarda, de um vigilante, de uma sentinela, que ficava numa colina, numa torre de vigia. Porque nos tempos bíblicos era muito comum as cidades serem invadidas, e elas eram invadidas muitas vezes durante a noite, de madrugada, no amanhecer do dia. Então, enquanto a cidade estava dormindo, enquanto os soldados estavam dormindo, ficava alguém ali, alerta, observando, vendo quem se aproximava, porque caso viesse um exército inimigo, por exemplo, caso viesse uma nação estrangeira invadir aquela cidade, ele tocava a buzina, tocava a corneta, despertava a cidade, e aí os homens, o exército se levantava e se preparava para quê? Para defender, para proteger a cidade. Agora, é claro que, no sentido de Ezequiel como profeta, não significa dizer literalmente que ele era um atalaia nesse aspecto. Não significa dizer que a missão de Ezequiel era ficar sobre o muro da cidade ou sobre uma colina, observando se vinha algum exército inimigo, não. A missão de Ezequiel era receber a mensagem de Deus e transmitir ao povo. Assim como o sentinela tocava a buzina ou a corneta, advertindo o povo, a nação, a cidade sobre um perigo iminente, assim era a missão de Ezequiel. A missão de Jeremias e de Ezequiel foram missões muito difíceis, porque eles profetizaram para um povo idólatra, pagão, rebelde, desobediente. E a missão deles era proclamar juízo, porque, sejamos sinceros, levar uma boa notícia é muito bom. Seja sincero, não é verdade? Quando você precisa dar a alguém uma notícia boa: olha, você foi aprovado no vestibular, olha, a empresa ligou e disse que você deve comparecer amanhã porque abriu uma oportunidade, uma vaga de emprego. É muito bom dar uma notícia dessa. Olha, sabe quem foi promovido? Fulano foi promovido, vai lá comunicar.
mas levar uma notícia má, uma notícia ruim, uma notícia desagradável, nós sabemos disso, o quanto é difícil. E tanto a missão de Jeremias como a missão de Ezequiel era uma missão muito semelhante. A diferença é que Jeremias anunciava o perigo que sobreviria, né? E Ezequiel já profetiza durante o cativeiro. Ele já foi levado para a Babilônia na segunda leva, mas o pior ainda estava por vir, que era a queda de Jerusalém. Então, como atalaia de Deus, ele estava com a incumbência, com a responsabilidade de observar o que estava ocorrendo para transmitir, para anunciar ao povo acerca do perigo iminente, acerca do que estava por vir sobre o povo judeu, sobre a cidade de Jerusalém, que era a terceira e última deportação, era a destruição do templo, era a destruição da cidade. A missão dele era muito difícil. E eu gostaria de falar sobre 4 características de um atalaia. Primeiro, o atalaia deveria ser uma pessoa de confiança. Não podia ser qualquer pessoa. Porque a cidade estaria dormindo, muitos soldados teriam que dormir também, claro, nem todos iriam passar a noite acordado. Então precisava ser alguém de confiança. Alguém que o rei, que os moradores da cidade, que o general, o chefe do exército confiasse. Olha, vamos dormir tranquilo, porque ele vai tocar aqui a buzina, a corneta, quando vier uma nação estrangeira. A segunda característica é que o atalaia não poderia cochilar, dormir, não. Durante o seu período como atalaia, vamos dizer assim, durante o seu quarto de hora, né? É uma linguagem militar. O quarto de hora é aquele horário em que o policial, o militar está ali no seu posto, no seu plantão. Então, durante o seu quarto de hora, o atalaia deveria estar atento, observando tudo e todo. Ele não podia dormir, não podia cochilar, deveria estar observando. Então, essa era uma característica do atalaia. Ele deveria ser, além de ser uma pessoa de confiança, deveria estar com os olhos e ouvidos atentos. Então, aplicando aqui para Ezequiel, primeiro ele era uma pessoa de confiança, foi Deus que colocou ele como atalaia. E é claro que Deus não iria colocar esse título, ou essa posição, essa função sobre alguém que não fosse confiança. Segundo, Ezequiel deveria estar atento, observando, ouvidos e olhos atentos ao que Deus tinha a dizer, ao que Deus tinha a falar para ele transmitir. Terceiro, o atalaia deveria estar em pontos estratégicos, ele não podia estar em qualquer lugar. Ele tem que estar no lugar alto. Não é assim? Já falei aqui sobre uma torre de vigia, sobre a muralha da cidade, sobre uma colina, um lugar alto, um ponto estratégico, para que ele pudesse ver do alto alguém que estava se aproximando. Então, ele deveria ocupar um lugar estratégico. E muitas vezes ocorreu isso com os profetas. Os profetas ocuparam lugares estratégicos. Às vezes Deus dava uma mensagem para ele entregar em um lugar específico. Às vezes Deus dava a ele a missão de ir para o templo, ou de ir onde estava a liderança, ou até no palácio falar com o rei. Então o atalaia deveria estar em um lugar estratégico. E quarto lugar, era a missão do atalaia tocar a trombeta, a corneta, avisar a cidade acerca do perigo. E eu torno a dizer, a missão de Ezequiel não era falar do perigo no sentido literal, de uma guerra. Não era estar com uma corneta, uma trombeta no sentido literal, mas era advertir o povo judeu, a nação de Judá, o povo de Jerusalém sobre o perigo que estava por vir. Eu já vou fazer uma aplicação. Eu poderia deixar para fazer uma aplicação no final, mas eu já vou fazer uma aplicação. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a igreja do Senhor Jesus hoje, e a igreja, eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando daqueles salvos, comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que não são cristãos nominais, aqueles que são cristãos autênticos, que são verdadeiros discípulos de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, está na terra com uma missão semelhante à missão de Ezequiel. Assim como Ezequiel estava para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, cerca de 600 anos antes de Cristo, eu diria que a igreja hoje está na terra com essa missão, de alertar, de advertir o povo, de dizer sobre o que está por acontecer. É lamentável que muita gente não dá crédito, muita gente não quer ouvir, muita gente não quer escutar, criticam os cristãos, zombam de nós, ridicularizam de nós.
chamam a pregação do evangelho de discurso de ódio. Essa é a verdade. Quantas vezes não tem... Eu vou chamar um atalaia, né? Eu vou chamar aqui, vou fazer uma aplicação agora. Eu já vou começar fazendo a aplicação. Quantas vezes não está um atalaia, um pregador do evangelho com a Bíblia, numa praça pública, pregando, e alguém passa para ridicularizar, zombar, agredir, ofender o servo de Deus. Você já imaginou? Deixa eu ilustrar aqui. Está um crente lá com a Bíblia, a palavra de Deus, advertindo, alertando, olha, receba Jesus, se arrependa dos seus pecados. Aí a pessoa vai lá criticar, zombar, ridicularizar, agredir, ofender. E aquele crente que está com a Bíblia, o que é que ele quer? Ele está ali com uma atalaia, advertindo, olha, vai vir aí a grande tribulação, vai vir o anticristo que vai dominar sobre esse mundo, vai vir um período aí de 7 anos de dor, de sofrimento, de perseguição. Olha, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não receberem Cristo como Salvador, vão para o inferno. É isso que está na Bíblia. E os homens, em vez de ouvirem, de atender o convite, o chamado ao arrependimento, criticam, zomba, ridicularizam. E o pior é que muita gente só vai crer nessa palavra depois que essas profecias se cumprirem. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto de Ezequiel, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, dando continuidade. Depois de 7 dias daquela visão, daquela revelação, onde Ezequiel viu os querubins, a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: filho do homem, foi Deus, o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Qual é a sua missão, Ezequiel? Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então Ezequiel, como um atalaia, deveria ouvir a Deus e avisar ao povo da parte de Deus. Ele era o quê? Um profeta, um porta-voz, um arauto, um mensageiro. No versículo de número 18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, é Deus dizendo assim, quando eu disser assim, olha, eu disser ao ímpio, você certamente vai morrer, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. O que é que Deus está dizendo? Olha a missão de Ezequiel aí. Assim como o atalaia, no sentido literal, aquele vigia, aquele sentinela que estava lá na colina, ou no monte, ou numa torre de vigia, ou sobre o muro da cidade. Se viesse o perigo, uma nação estrangeira, um exército inimigo, e aquela sentinela, aquele atalaia, não tocasse a buzina, não tocasse a corneta, não avisasse, e a cidade fosse invadida, fosse destruída, ele era o responsável. Então eu posso dizer que isso aplica-se também no sentido espiritual. Deus está dizendo assim a Ezequiel: olha, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e se você não avisar a ele, ele vai morrer no seu pecado, da sua iniquidade, e eu vou requerer de você isso. Você será o culpado, será o responsável, se você não avisar. E mais uma vez eu faço uma aplicação aqui. Essa é a missão da igreja hoje. É alertar, é advertir, é dizer às pessoas: se arrependa dos seus pecados, crê em Cristo, se converta dos seus maus caminhos, receba Jesus como seu Salvador pessoal. Essa é a nossa missão. O crer, deixar de crer, acreditar, deixar de acreditar, se converter ou não se converter, não é conosco. Sabe qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para salvar ninguém. Sabe quem salva é Jesus. Mas eu fui chamado, eu posso dizer, como membro do corpo de Cristo, eu posso dizer isso, que eu fui chamado para pregar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação, para dizer às pessoas que nós nascemos contaminados com o vírus do pecado e precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal para não ir para o inferno, para não sermos condenados. Foi Jesus quem disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como Ezequiel, nós somos atalaias hoje, nós somos mensageiros, arautos, pregadores, e devemos advertir as pessoas. Versículo de número 19 diz assim:
Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, eu estou falando de que aqui? De responsabilidade pessoal. Pode trazer a tela. E eu posso dizer, sem medo de errar, que todo aquele que foi alcançado pelas redes do Evangelho, todo aquele que é um discípulo de Jesus Cristo, todo aquele que sente no coração a certeza da salvação, deve propagar, pregar e anunciar a salvação através da fé em Cristo. É nossa missão, é nosso dever, é nossa responsabilidade. Existem chamados na Bíblia que são específicos. Nem todos, eu vou ser bem prático, vou contextualizar, vou falar dentro da nossa realidade. Nem todos serão missionários transculturais, nem todos serão obreiros, nem todos serão líderes, nem todos serão regentes, músicos. Por quê? Porque isso é um chamado específico. Mas pregador do Evangelho, ganhador de almas, anunciador das boas novas, todo crente deve ser. A pregação do Evangelho não foi entregue a um grupo da igreja, foi entregue à igreja. Então, isso aplica-se a crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Isso aplica-se ao mais novo crente até o crente mais experiente da igreja. Até o crente mais idoso, o crente que tiver maior tempo de evangelho. Isso aplica-se ao congregado, que nem membro é ainda, até um membro ou obreiro. Isso aplica-se a toda a igreja. Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, ser um atalaia, um arauto, um mensageiro de Deus. Passa o texto, por favor. Versículo de número 20. Diz assim: também quando o justo se desviar da sua justiça, e aí eu posso dizer, aplica-se muito bem à nação de Israel, ao povo judeu. Porque nos versículos 18 e 19, Deus estava falando do ímpio. Mas agora Deus está falando do justo que se desviou da sua justiça. E aplica-se muito bem a quem? No passado e no presente. No passado, aplica-se ao povo judeu, à nação de Israel, que guardou a palavra de Deus, guardou os seus mandamentos, mas havia se desviado da sua justiça. E hoje, professor, se aplica a quem? Aplica-se ao crente desviado, afastado do Evangelho, aquele que já não está mais servindo a Jesus. Aí Deus diz a Ezequiel: quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, olha, é Deus que coloca o tropeço. Se afastou de Deus, as coisas começam a dar errado. Pode perceber isso. Deus coloca tropeço que é para a pessoa reconhecer seu erro. Aí Deus diz: ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. Deus está dizendo a Ezequiel que ele era responsável em advertir o justo que se desviou da justiça, que afastou-se de Deus. No caso, aplica-se aí, no sentido literal, ao povo judeu. Versículo 21, Deus continua dizendo: no entanto, permita-me acrescentar aí, porém, todavia, no entanto, se você, Ezequiel, avisar o justo, no caso o povo judeu, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Então, qual é a missão? Qual era a missão de Ezequiel? Pode trazer a tela. Tanto advertir os ímpios, os pecadores que nunca foram servos de Deus, mas também o justo que se afastou da justiça, que não pratica mais a justiça. Qual era a missão dele? Alertar, advertir, chamar o povo ao arrependimento, assim como é a missão da igreja hoje. Então perceba que a missão da igreja não é só ir em busca dos pecadores, dos não crentes, não é só pregar o Evangelho àqueles que não são crentes ou não conhecem a mensagem do Evangelho, mas também ir em busca dos afastados, dos desviados, aqueles que pararam na caminhada, aqueles que por alguma razão deixaram de ir à igreja, deixaram de servir a Jesus. É missão da igreja também, alertar, advertir, falar-lhes dos perigos de estar distante de Deus. Eu acho muito interessante que Deus disse que coloca tropeço no caminho daquele que era justo e afastou-se da justiça. Eu já falei aqui
Não há como prosperar distante de Deus. Pode até enriquecer, mas prosperar, porque tudo começa a dar errado na vida de quem se afasta de Deus. É o caso do filho pródigo, você conhece muito bem. Afastou-se da casa do pai, saiu, então, enquanto estava com dinheiro, tinha amigos, prazeres, mas depois acabou tudo, acabou o dinheiro, foram embora os amigos, a única função que ele conseguiu foi cuidar de porcos, que era uma abominação para os judeus, e assim mesmo desejou comer as alfarrubas. O que é isso? O tropeço que Deus coloca no caminho. Versículo de número 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para o vale onde falarei com você. Glória a Deus. Então observe que Ezequiel, agora como um atalaia de Deus, recebe a missão: levante-se, vá para o vale, eu quero falar com você. E eu percebo aí a prontidão de Ezequiel como atalaia, de estar atento, ouvindo a voz de Deus, seguindo a sua orientação, seguindo a sua direção, indo para onde Deus manda, fazendo o que Deus ordena. Como atalaia, ele deveria ser obediente, deveria ser fiel ao seu chamado. Volta ao texto mais uma vez, no versículo 22 ainda no versículo 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para o vale onde falarei com você. Glória a Deus. Como um atalaia, um mensageiro, um profeta de Deus, ele deveria estar atento à voz de Deus, à direção de Deus. E Deus agora diz a ele: vá para o vale. E ele foi, ele obedece, ele não questiona. Veja o que diz o versículo de número 23. Diz assim: levantei-me e fui para o vale. Permita-me acrescentar aí, sem questionar. Eu fui, eu obedeci. É isso que Deus quer dos seus atalaias, dos seus profetas, dos seus mensageiros. Ele levantou-se e foi para o vale. E o que é que tinha no vale? Ele diz: e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Então o que é que ele encontra lá no vale? A glória de Deus. Professor, me explique. A mesma glória do capítulo 1, traz a tela. A mesma glória que ele viu no início do seu chamado, do seu ministério. Aquela glória era o símbolo da presença de Deus. E quando ele viu aquela glória lá no vale, ele caiu por terra. Veja o que diz ainda no versículo 23, ele diz: e caí com o rosto em terra, por conta da glória, do esplendor, da majestade, da presença divina. Ele diz: e caí com o rosto em terra. Experiências vivenciadas por Ezequiel. Essas experiências também que foram vivenciadas, por exemplo, por Daniel, que em algumas ocasiões teve também visões, teve a ocasião de ver seres angelicais. Ocorreu também lá na ilha de Patmos com João, o apóstolo João, que a glória de Deus, a presença de Deus fez com que esses servos de Deus caíssem por terra. Versículo 24, veja o que diz o versículo 24, diz assim: então o Espírito entrou em mim, glória a Deus, e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Glória a Deus. Tem coisas que a mente humana não é capaz de entender. Porque ele vai para o vale. Olha que coisa interessante. Ele chega lá no vale, ele vê a glória de Deus, cai por terra. Aí o que acontece? O Espírito Santo entrou nele, o colocou em pé. Aí Deus disse assim: vá para a sua casa e tranque-se, fique trancado dentro dela. A pergunta que se faz é essa quando nós lemos esse texto: mas se ele foi chamado para ser um atalaia, se ele foi chamado para ser uma sentinela, o que é que ele vai fazer trancado dentro de casa? Esperar a direção de Deus, esperar a orientação divina, esperar o tempo de Deus. Então, Eclesiastes 3:1 diz isso, né? Que tudo tem o tempo determinado. Então Deus diz: vá para a sua casa, tranque-se, fique lá, obedeça, não questione não. Significa dizer: olha, haverá um tempo que você vai falar, haverá um tempo que você vai proclamar, haverá um tempo que você vai exercer a sua missão como atalaia, mas a princípio o que você deve fazer é isso: seguir a orientação de Deus. E é isso que Deus quer de nós: seguir a direção do Espírito, seguir a orientação divina,
Tem coisas que Deus fala, que Deus diz, que a gente não entende. Mas o que é que a gente faz? Obedece. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, 2 vezes, em 2 ocasiões, os apóstolos foram impedidos de pregar o evangelho. Veja que coisa. Queria ir para Mísia, queria ir para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Aí depois Paulo, ele teve uma visão, onde apareceu um varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo entendeu que era para ir para Macedônia, ele desce para Filipos, e quando chega em Filipos, o que é que acontece? A família de Lídia se converte, a jovem que tinha um espírito de adivinhação foi liberta, o carcereiro se converteu, os presos ouviram a pregação do evangelho. Então, o que Deus quer de nós é que nós possamos seguir a sua direção. Perceba, o fato de ser chamado como atalaia não significa dizer que Ezequiel agora iria fazer o que ele quisesse. Não, tem que seguir a direção de Deus. Olha, eu, nas minhas aulas, com muito temor e tremor, eu digo isso. Com muito temor e tremor. Vou fazer uma aplicação aqui. Nas minhas aulas de evangelismo, lá no nosso seminário teológico, eu sempre digo isso. Olha, você vai pregar no hospital, por exemplo, está aquele mundo de hospital, quantas enfermarias, quantas pessoas doentes, centenas de pessoas ali enfermas, hospitalizadas. O que é que você precisa? Da direção do Espírito Santo. Porque tem pessoas ali, tem pacientes que terão outras oportunidades, que ouvirão o evangelho outro dia, outro domingo, outra oportunidade, mas tem pessoas que será a sua última oportunidade. Alguns vão receber alta e vão para casa, onde não terá acesso à evangelização, outros irão morrer durante aquela semana, é a última oportunidade. E o que é que a gente deve fazer? Orar, pedir a Deus uma direção, saber qual é o leito, qual é a enfermaria, qual é o paciente que nós vamos pregar. Nós precisamos da direção. Então Deus diz a Ezequiel, vá para sua casa e tranque-se lá. Versículo 25. E o que é que ele faz? Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você, irão amarrá-lo com elas. E você não poderá sair para o meio do povo. Você será amarrado, você ficará preso. Vão amarrar você. Deus está advertindo. Olha, nos programas anteriores, nós já dissemos isso, que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, foram chamadas de sarças, de espinhos, de escorpiões. Foi chamado por Deus de casa rebelde. Foi chamado por Deus de obstinados, teimosos. E Deus está dizendo a Ezequiel, vão amarrar você. Deus permite, às vezes, que os seus servos padeçam. Deixa eu ler mais uma vez. Quanto a você, filho do homem, não pense que você será aplaudido, elogiado, ovacionado. Não pense que as pessoas vão bater nas suas costas, dar um tapinha e dizer, eis aqui um verdadeiro homem de Deus. Não, sabe o que vai acontecer? Porão cordas sobre você, irão amarrá-lo com elas. E você não poderá sair para o meio do povo. Haverá um período, Ezequiel, atalaia de Deus, que você vai querer pregar e não pode. Esse texto, essa palavra aplica-se a muitos crentes hoje. Por enquanto, aqui no Brasil, nós ainda temos liberdade de culto. Eu não vou dizer liberdade de expressão, porque, para ser sincero, não tem. Mas eu vou dizer que temos ainda liberdade de culto. Não sei por quanto tempo, mas já existem hoje pessoas no mundo inteiro que estão como Ezequiel, presas, sendo espancadas. Por quê? Porque são crentes, porque pregam o evangelho, porque tem uma Bíblia. Aplica-se hoje essa realidade. Tem muitos atalaias que estão presos, estão amarrados, literalmente hoje no mundo, em vários países onde há perseguição. É porque a mídia internacional não divulga isso. Famílias inteiras sendo assassinadas, simplesmente pelo fato de serem cristãos, de pregar o evangelho. Pessoas que estão presas, estão torturadas, em pleno século XXI. Muitos crentes continuam sendo perseguidos, mas a mídia internacional faz vista grossa para isso. Nós estamos vivendo um período em que, se alguém maltratar um animal, e é claro que ninguém deve maltratar animal, mas se alguém maltratar um animal, um cachorro, por exemplo, aí ele vai para a mídia internacional. Todo mundo, aquilo vai repercutir no mundo inteiro. Enquanto que famílias, pessoas estão sendo presas, torturadas, perseguidas e mortas por amor ao evangelho. E a mídia internacional faz vista grossa.
Deus está dizendo a Ezequiel que ele seria preso, seria amarrado. Versículo 26 diz assim: farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, você ficará mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. É possível que isso não seja no sentido literal. É possível que não significa dizer que Ezequiel ficou mudo, mas ele ficou impossibilitado por um período de tempo de profetizar, de falar em nome de Deus. A língua pegada à sua boca, ao céu da sua boca, significa dizer, você vai passar um período sem profetizar. Para concluir, versículo de número 27 diz assim: mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. E eu aprendo que mesmo sendo chamado por Deus, mesmo sendo vocacionado por Deus, que isso não impede que venham as perseguições e o sofrimento, que não significa dizer que a pessoa vai ter a liberdade de pregar ou de profetizar quando quiser, mas que no tempo oportuno, Deus fala, quebra o silêncio e usa os seus mensageiros na terra.